The NBA playoffs are here, and I'm getting my bets in on FanDuel. Talk to me, Chuck GPT. What do you know? All sorts of interesting stuff, even Charles Barkley's greatest fear. Hey, nobody needs to know that. New customers bet $5 and get $200 in bonus bets if you win. FanDuel, America's #1 sportsbook. 21 plus and present in select states. Must be first online real money wager. $5 deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expires 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje eu estou meio em choque, porque eu sempre achei que eu e o Sr. Fudiek algum dia iríamos ser perseguidos pelos Homens de Preto. Mas acho que depois de hoje, nosso receio vai mudar de nome, né, Jackson? Pois é, né, PH? Vamos ver o que acontece agora, né? Então tá, eu não entendo muito de maçonaria, dessas coisas. Eu conversei com o Jackson aqui antes da gravação e falou que também não entendia muito. Então a gente tem que chamar alguém que entenda. Alguém, eu poderia dizer assim, que está por dentro desse assunto, se é que vocês me entendem. Então, eu tenho aqui hoje um convidado muito especial que vai contar algumas coisinhas pra gente. Então, seja muito bem-vindo, senhor Incógnito, que eu vou te chamar de Incógnito durante o episódio. E aí, PH, e aí, Jackson, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo, cara? Você vai contar tudo pra gente hoje? Oh, com certeza. Esse é aquele episódio que depois termina com todo mundo suicidado com 3 tiros nas costas, né? Ah, socorro! Pessoal, se alguém sumir... Inclusive, um pequeno spoiler aqui de bastidores. Antes da gravação, antes de você entrar na sala aqui pra gente gravar, eu conversando com o Jackson falou assim, PH, de repente não seria bom a gente gravar e falar certas coisas não. Eu falei, Jackson, os Homens de Preto nunca pegaram a gente, não vai ser os maçons que vão, né? Ou será que não? Não sei. E se todo mundo for a mesma coisa? É... gente, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, eu vou me envolver em confusões com o Sr. Fudiek. Tipo, sessão da tarde. Ordem da Rosa Cruz, Tiradentes, Hermetismo, Auxiliar Astral, Teclados de Espírito. Acredite se quiser. Incógnito, meu amigo, quando a gente começou a conversar e você começou a me falar essas coisas da maçonaria e tudo mais, na verdade a nossa conversa não começou por aí, né? A gente começou a conversar, aí eu te falei do podcast, das coisas que eu queria muito falar sobre maçonaria. Aí você me falou que você era da maçonaria. E eu te perguntei se você podia falar algumas coisas, você falou que tem algumas coisas que podem, outras não, e eu perguntei da parte mística, sobrenatural da maçonaria, você falou que a maçonaria é mais voltada pra política, que existem outros departamentos da maçonaria que tratam mais dessa área que é o foco aqui nosso do podcast. Mas vamos lá, vamos começar pelo início. Eu acho que muita gente tem a mesma dúvida que eu tenho. Pra mim, maçonaria era uma ordem secretíssima, cheia de coisas secretas, com segredos, com coisas que pouquíssima gente sabe, segredos grandes mesmo. Vou dar um exemplo assim, não é isso? Ou será que é? Mas vai ser de exemplo. Existe vida fora da Terra? Alienígena? De repente os maçons sabem. Alguma coisa relativa aos anos perdidos de Jesus, a maçonaria sabe. Eu sempre achei que era uma coisa assim. O que é de fato a maçonaria? Então, PH, hoje em dia, né, a gente fala muito, né, que a maçonaria e outras ordens são ordens secretas, mas na verdade
isso já não é mais uma verdade, né? Hoje essas ordens, elas são consideradas discretas. Elas já foram secretas, né, na época da Idade Média e tudo mais. Por quê? Porque a gente tinha a Inquisição, né, toda aquela perseguição da igreja, e quem não seguisse os dogmas da própria igreja, de fato, era levado para fogueira. Então, por conta disso, naquela época as ordens elas eram secretas. Hoje elas são consideradas discretas porque todo mundo sabe que existe. Ninguém sabe direito o que acontece lá. Mas, hoje em dia, se você for atrás, pesquisar, você acaba descobrindo muita coisa. Então, a maçonaria, ela hoje é uma ordem discreta. E o que vai acontecer com a maçonaria, tá? A diferença dela para as outras ordens. Todas as ordens, o objetivo é formar o ser humano ideal. Então, por exemplo, a maçonaria, o principal foco dela é que a gente tem uma loja em cada cidade, né? Então, o principal foco dela é literalmente que a gente consiga melhorar aquela sociedade. O foco é que a humanidade toda viva em fraternidade absoluta, todo mundo se respeitando e tudo mais. Ô, Incógnito, desculpa, rapidinho. Quando você fala loja, você quer dizer uma sede? É isso? Isso, exatamente. Na verdade, as ordens iniciáticas, elas não têm igrejas, né? Porque elas não são religiões, mas todas elas têm locais onde a gente se reúne. Esses locais vão ser chamados de lojas. Na maçonaria a gente vai falar que é a potência. Na Rosa Cruz a gente vai chamar de loja também, né? O capítulo, o pronal. Isso varia um pouco na tradicional ordem martinista e heptada. Isso vai mudando, né, de ordem para ordem. Mas são templos, onde tem um local para rituais e local para os estudos. E quanto a esses conhecimentos, né, a gente, quando se reúne nas lojas, então, né, da maçonaria, o ideal é que a gente trabalhe em prol daquela sociedade aonde aquela loja é localizada. Então, a gente vai ter a hospitalaria, que vai cuidar de fazer caridade para as outras pessoas, para as pessoas de fora. A gente vai ter as ordens paramaçônicas, que cuidam também, por exemplo, existe o SOBEI, que é tipo uma escola que é mantida pela maçonaria e ela é gratuita para os alunos. A gente vai ter a Passos Mágicos também, que tem algumas influências maçônicas e também dá cursos gratuitos para as pessoas. A gente tem os escoteiros, eles são uma ordem paramaçônica, e a gente vai ter a ordem que é ordens nas quais os filhos dos maçons costumam estudar, que são as filhas de Jó, que são para as meninas, e a ordem de Molay, que é para os meninos. Então o foco é formar cidadãos de bem, que vão trabalhar em prol daquela sociedade. E por conta disso, a maçonaria se envolve muito na política. Então é muito comum você ter, dentro das lojas maçônicas, maçons que são prefeitos, governadores. A gente tem ex-presidentes, né? O Michel Temer, o nosso atual vice-presidente Geraldo Alckmin faz parte também. Então a ideia é meio que essa. As ordens que vão levar mais pro lado espiritual são a Rosa Cruz, a tradicional ordem martinista, a Golden Dawn, tem diversas outras. Não que a maçonaria não tenha um braço que seja espiritual, né? Dentro da maçonaria a gente tem diversos ritos que são basicamente tipos diferentes da maçonaria, como se fosse uma igreja evangélica, que a gente vai ter a CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil, e a gente vai ter a Deus é Amor. Na maçonaria a gente também tem isso. Então a gente tem o mais praticado aqui no Brasil é o REA, que é o rito escocês antigo e aceito, que ele é mais focado em fraternidade, e no grau 18 ele vira o grau de Cavaleiro Rosa Cruz, que é onde iniciam os estudos espirituais, mas abaixo do grau 18 são todos focados em fraternidade. E a gente tem também, por exemplo, o rito de Menfins Mizayn, que é o rito egípcio, que ele já é focado em coisas espirituais desde o início. Então a gente tem esses dois lados da maçonaria, né? Mas o foco principal da maçonaria é formar uma sociedade igualitária, que seja boa para todo mundo que convive ali. O Incógnito, quando a gente estava conversando, antes de começar a gravação, quando a gente começou a conversar a primeira vez e começou esse papo da maçonaria, eu te perguntei se existiam segredos dos maçons, porque todo mundo fala que eles escondem segredos, tem coisa ali que só os maçons sabem. Aí você me falou assim, não tem tanto, vai muito de mito, de lenda e tal. Eu falei, mas não tem nada. Você falou assim, tem uma história, isso aqui vai explodir a cabeça de muita gente. Tem uma história que, quando o Tiradentes foi preso, antes da execução dele, trocaram o Tiradentes por um outro cara e tiraram o Tiradentes do Brasil. Cara,
Nós estamos gravando isso no dia 13 de abril. Daqui a alguns dias é o feriado de Tiradentes, é feriado nacional. O cara é herói nacional e tal. E é mentira a história dele? Pois é, PH. Na verdade, cara, segundo o que a gente aprende em loja, porque, assim, na maçonaria, né, a gente tem os ensinamentos que a gente fala, né, que são passados de boca ao ouvido. A maçonaria, ela tá presente no Brasil desde a época do Império. Então a gente tem pessoas das caravelas, né, literalmente da corte portuguesa, que eram maçons, Dom Pedro. A gente tem um pessoal bem antigo que a maçonaria já chegou no Brasil ali com eles. E o que vai acontecer? O Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, ele era maçom. E o movimento da Inconfidência Mineira, ela tem muitas ideias iluministas, né? E a maçonaria, toda essa parte de iluminismo, ela vem muito com ideais maçônicos. A maçonaria está muito por trás de tudo isso, ela está muito por trás de diversos movimentos políticos. E é aí que vai entrar na questão do Tiradentes. Quando o Tiradentes foi preso, né, os relatos da época, eles dizem que o Tiradentes, por exemplo, ele não tinha barba, ele não tinha nada disso. E já nos primeiros dias da prisão dele, os relatos do pessoal lá era de um cara muito barbudo, totalmente diferente da descrição que se tinha do Tiradentes. Então, existe a história dentro da própria loja, isso dificilmente vocês vão achar até na internet. Eu achei um único site uma vez que falava sobre isso, porque quando me contaram isso em loja, eu falei, não, cara, eu tenho que pesquisar isso porque não é possível. E eu achei um único site que falava sobre isso, curiosamente, pouco tempo depois o site sumiu. E, cara, de fato, o que dizem na loja é que tinha um outro prisioneiro que era fisicamente parecido com ele e que eles substituíram na calada da noite esse outro preso e levaram ou para a França ou para os Estados Unidos, onde o Tiradentes continuou vivendo normal até o fim da sua vida. E ele continuou trabalhando com os ideais maçônicos. Cara, isso é demais pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Nunca. Eu vou aproveitar o momento aqui, o gancho, porque um tempo atrás eu tava pesquisando sobre folclore, lendas, mitos, e eu cheguei... Você deve conhecer, claro, a história do Aleijadinho. Você conhece? Uhum. Jacques também deve conhecer. O Aleijadinho ele foi santificado, não é um negócio assim? Na verdade, existem várias estátuas espalhadas por cidades históricas de Minas Gerais, Congonhas, Ouro Preto, Mariana. Ah, não, Aleijadinho é o artista. Isso. Ah, tá. Que se atribui a ele essas estátuas. Só que, o que falam? Que Aleijadinho era uma pessoa que tinha lepra, por isso o apelido Aleijadinho, eu não lembro agora o nome dele real, o apelido era Aleijadinho, que ele tinha lepra e ele perdeu os membros. E ele fazia essas esculturas amarrando nos tocos do braço que ficaram o cinzel e o martelo. Ia fazendo as estátuas. De uma certa forma para dar um ar assim, de importância, que aquilo foi feito através de muito esforço, dedicação. E criou-se essa mística do Aleijadinho, sendo que, na verdade, as estátuas foram feitas por artistas diferentes. Esse Aleijadinho nunca existiu. Ele foi uma história criada ali para enriquecer a cultura e gerar mais interesse pelas estátuas. Os maçons têm alguma coisa a ver com essa história? Custa nada perguntar, né? Cara, eu desconheço, sinceramente. Eu nunca ouvi falar disso. Mas, em relação às artes, tem muita coisa na maçonaria em relação à arte. Mas, PH, desculpa te cortar. Tem uma outra coisa ainda antes pra falar sobre o Tiradentes ainda no final. Opa! Opa! Antes da gente mudar. Não, então puxa aí, depois você volta no Aleijadinho. O Tiradentes me chamou muita atenção, por favor. Então vamos lá. Cara, na verdade, aí agora eu vou levar a história do Tiradentes pra um outro nível. Existe a possibilidade, e aí agora eu não tô falando que é verdade ou que é mentira, eu tô falando que existe essa história dentro da maçonaria de que talvez até o esquartejamento seja falso e não tenha ocorrido. Cara. Olha só, a gente não tem da época, tá? Nenhum desenho, a gente não tem nenhuma testemunha que seja civil, que tenha falado sobre isso, tenha deixado algum relato sobre isso. Na verdade, todos os relatos que a gente tem sobre isso, eles são da coroa ou de altos oficiais da coroa, que é quem escreveu a história, né? Porque é sempre quem manda que escreve a história. Então a gente nunca confia 100% na história, porque, na verdade, tem sempre um lado que escreveu aquilo, não é sempre toda a verdade, né? E existe, inclusive, dentro da maçonaria, um mito de que, se você prestar atenção, a história do Tiradentes, ela é muito análoga à história de Jesus Cristo. Sim.
E, assim, por exemplo, até os retratos de Tiradentes, se você procurar os retratos que ficaram conhecidos, eles são muito parecidos com os retratos de Jesus Cristo. É um homem branco, barbado. Caramba, velho! Eu nunca tinha feito essa analogia. Exatamente. E a grande ideia dessa história é que, primeiro, o mito de Tiradentes, ele te ensina a não ir contra o governo, o que é muito interessante para quem comanda, Sim. não é? E também ele fala exatamente desse Marte, desse cara que veio, dessa vez não para morrer pelos nossos pecados, né? Para morrer por questão de impostos, mas ele traz exatamente essa mesma figura de Jesus. Então existe dentro das ordens, eu não tô falando que isso daqui é verdade nem que é mentira, porque isso de fato eu não sei. Mas a verdade é que não existe nenhum documento oficial que não seja da própria coroa sobre esse fato de que isso tenha acontecido. E os maçons que retiraram ele da cadeia antes da execução, os maçons, eles eram da coroa ou não? Cara, eu tenho o nome dos caras. Peraí que eu vou pesquisar só um segundo. Meu Deixa Deus só do eu céu! achar aqui. Na verdade, os maçons, né, que estavam diretamente... Porque, assim, na verdade, não existe nenhum documento oficial, tá, que prove que o Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes, ele era maçom. Isso não tem nenhum documento que prova que ele era. Mas outros caras envolvidos, como Cláudio Manuel da Costa, né, que ele era poeta, ele era jurista, ele foi um dos cabeças, né, da Inconfidência Mineira. O Tomás Antônio Gonzaga, né, que ele também era um poeta. O Inácio José de Alvarenga Peixoto. Esses caras, eles fizeram parte desse movimento e foram eles que articularam, nenhum deles fazia parte da coroa, tá, mas foram eles que articularam para que o Tiradentes fosse tirado de lá da cela e levado ou pra França ou pros Estados Unidos. O mais provável é que tenha sido pra França. Caramba, velho. Vixe, a história do Tiradentes pra mim, ela é muito bizarra. E eu, sinceramente, eu não duvido nem um pouco que seja real. Nem um pouco. Até porque eu citei a história do Aleijadinho também, que cai praticamente no mesmo esquema ali, sacou? Mas você falou que tinha muita coisa envolvida com as artes ali, quando a gente falou do Aleijadinho. O que você ia falar a respeito das artes ali dos maçons? Que na verdade, o que acontece? As artes, elas são 100% simbólicas, cara. Quase tudo o que a gente vê daquelas pinturas antigas e tudo mais, quando você tem, a gente chama de a chave, né, do conhecimento, que é o conhecimento das... Isso depois vocês podem pesquisar, existe até um livro muito bom sobre isso, chamado Kybalion, das 7 leis herméticas. Quando você tem o conhecimento e o domínio dessas 7 leis, você interpreta tudo de outra forma. Até a Bíblia se transforma em um outro livro quando você conhece essas 7 leis. E é aí que entra a parte espiritual, tanto da maçonaria como das outras ordens iniciáticas. O que acontece? E, basicamente, quando você entra para uma dessas ordens, tanto a maçonaria como a Rosa Cruz, na maçonaria a partir do grau 18, né, se você estiver no rito escocês antigo e aceito, você começa a estudar o que a gente chama de hermetismo. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez o Jackson já tenha ouvido falar. Já ouvi. Aí, o Jackson é o Jackson. Eu já ouvi falar, mas eu não faço nem ideia do que seja. O hermetismo, cara, ele é uma filosofia muito antiga, que é a partir dele que todas as religiões basicamente foram criadas. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante de você analisar é que todas as religiões, todas têm uma história de um dilúvio. Sim. Todas têm todas Salvador. têm histórias, exatamente, todas elas têm histórias bem parecidas, e isso tudo se deve ao sincretismo religioso e à história contada, é justamente porque todas vêm do mesmo lugar. E é aí que a gente começa a entrar na parte mais sobrenatural. Na maçonaria, a gente vai estudar o grau de Cavaleiro Rosacruz, que é literalmente os estudos que a gente tem dentro das ordens rosacrucianas. Então, basicamente, para quem tiver interessado em entrar para a maçonaria para descobrir aí dos ouvintes esses segredos, eu já vou dar um toque. Não é na maçonaria que você descobre, você até descobre, mas você vai levar alguns anos para você chegar lá. Você pode se associar à Ordem Rosa Cruz, que é muito mais fácil de entrar, porque a maçonaria você depende de indicação, você depende de várias coisas. E a Rosa Cruz são exatamente os estudos da parte espiritual da maçonaria. Quando chega na parte espiritual, vai ser o estudo da Rosa Cruz.
Então tá. Antes de entrar na parte espiritual da Rosa Cruz, que eu acho que é a parte interessante, você meio que já me respondeu uma pergunta. Eu ia te perguntar o seguinte, tá, eu gostei da nossa conversa aqui, eu quero virar maçom. Como é que eu viro maçom? Eu posso virar maçom a partir da minha vontade? Eu quero virar, eu vou lá e me afilio e viro. Ou não? É só com QI? Quem indica? Então, a maçonaria funciona da seguinte forma, tá? Você só entra nela a partir de um convite. E a partir desse convite, você tem que ser convidado por um outro maçom. Existe, inclusive, uma grande procura porque existe aquela história de que todo maçom fica rico, né? E todo maçom se ajuda. Exato. Essa que é a grande questão. A maior parte não fica rico graças à maçonaria. Ele acaba fazendo parte da maçonaria porque ele já tem uma boa condição financeira. Porque a verdade é que você gasta muito dinheiro na maçonaria, né? Você paga... Então não quero mais entrar, não. Você paga taxas mensais. Você tem que ajudar com a hospitalaria, né? Que é literalmente fazendo doações. Então são muitas taxas que você paga. Inclusive, se um maçom ele acaba falecendo, a esposa dele e os dependentes dele são sustentados durante um período de tempo pela própria ordem. É mesmo? A ordem vai cuidar, sim, a ordem cuida. Quando você faz o seu primeiro registro, né, você aceita na maçonaria, você faz seu primeiro registro, né, na GOB, né, que é o Grande Oriente, que é o que controla a maçonaria, você vai ter que indicar as pessoas que dependem financeiramente de você. Em caso de que você venha a faltar, a GOB vai estar sustentando essa galera durante um determinado período de tempo. E aí que tá. Quando você entra pra maçonaria, você assume vários custos. Então, por que é muito difícil entrar pra maçonaria? Primeiramente, você só entra com um convite. Os pré-requisitos são: você não precisa ter religião, mas você tem que acreditar que existe um Deus. Não importa que Deus que você acredite, pode ser Deus que for, mas você tem que acreditar que existe algo acima e que comanda tudo, né? Que controla tudo e que criou tudo. Calma, peraí. Calma antes de você falar isso. Fala aí. Calma, então peraí. Então vamos fazer um checklist. Vamos ver se eu teria condições de entrar na maçonaria. O item número 1, sim. Beleza, eu passo, eu enquadro. Vamos lá, o 2, qual que é? O 2 você tem que ter nome limpo. Você não pode ter nenhuma restrição de Serasa nem nada do tipo. Esse aí eu também passei. Raspando, mas passei. O 3º você não pode ter nenhum antecedente criminal. Nunca. Eu passei também, isso eu passei também. Eu pensei um pouquinho aqui, o pessoal falou, olha, ele pensou, mas... eu passei. Deu uma pensada. Não, cara, é porque eu fiz merda quando eu era adolescente, ele tinha 14, 15 anos, e eu não vou contar essa história hoje, nem a pau, mas eu fui parar dentro de uma cela. Eu jurava que eu ia ser preso o resto da vida. Sério? Sério, eu não fiquei 2 horas lá dentro, mas pra mim pareceu 50 anos, entendeu? Tipo, é um trauma, né, cara? Merda de adolescente, cara. Merda, enfim. Mas. Não, eu não tenho passagem. Continua. Maravilha. Então você já tem 3 dos requisitos. O 4º requisito é que você seja um cidadão de bem, que você contribua com a sua comunidade, que você tenha interesse em ajudar os outros. Isso eu também tenho. E aí você passando por esses 4 requisitos, alguém da ordem tem que te apadrinhar. Essa pessoa que te convidar pra entrar, ela vira teu padrinho e ela fica como responsável por você. Vou te dar um exemplo. Digamos que você seja meu padrinho, você me chamou pra entrar na ordem. Se eu, por exemplo, revelar segredos, se eu deixar de pagar qualquer uma das taxas e tudo mais, eles cobram de você. Eles vão atrás de você porque você me colocou lá. É isso que eu ia te perguntar. O pessoal até me zoa. Fala assim, o PH tem umas perguntas muito infantis. Mas a minha pergunta infantil que eu ia fazer pra você era isso. E se eu ficar inadimplente lá? Eu sou maçom e tô inadimplente. Eles vão em cima do meu padrinho, então? Eles vão em cima do seu padrinho, só que também eles vão tentar entender o porquê que você tá inadimplente. E, por exemplo, se você tiver desempregado ou alguma coisa do tipo, todo mundo vai se ajudar. Todo mundo vai se juntar pra te ajudar ou a arranjar um novo emprego, ou iniciar um empreendimento, te ajudar até financeiramente, na verdade. E você devolve esse dinheiro pra ordem posteriormente, sem juros, sem nada. Entendi. É como fosse eu seguro pra você aqui até você levantar de novo. Exatamente. O grande lance é a fraternidade. Então, por exemplo, digamos que você faz parte da ordem, eu também. Você é um advogado. Eu tô precisando de um advogado. Você pode ser o advogado mais caro do mundo. Eu não posso ir em outro. Eu tenho que ir com você. Peraí, calma, peraí. Ou outro irmão. Mesmo que seja absolutamente caro, se eu tiver um outro mais barato, eu não posso ir. Eu tenho que ir no irmão ali? É isso? Você tem que ir no irmão. Exatamente, você não pode comprar de outro lugar. Nossa, eu não ia dar certo não, porque eu pechincho tudo, até pãozinho na padaria. Eu não ia dar certo não. Nada te impede de pechinchar com o irmão por ele ser um irmão, mas Entendi. Você é obrigado a comprar com um irmão. Entendi. Então tem essas questões. E outra coisa também, maçonaria não pode entrar mulheres, né? Mas isso não é nenhum tipo mesmo?
mulher não pode entrar na maçonaria. Caralho. Mas isso não é um preconceito, é porque quando a maçonaria surgiu, na época que surgiu, a mulher não tinha tanta voz quanto hoje. Porém, se o maçom for casado, o último requisito para que ele entre é uma autorização por escrito da esposa dele. Então, se a esposa dele não assinar, ele não entra. Cara, então tipo assim, não pode ter mulher, mas no final das contas é a mulher que manda. No final é a mulher que manda. É, igual aqui em E casa. outra coisa, se ele trair a esposa e a ordem ficar sabendo, ele é expulso. Cara, eu comecei a gostar desse pessoal, hein? Eu me deu vontade de ser maçom. Então, é um pessoal que é muito focado em valores tradicionais e tudo mais. A ideia de ser expulso, caso você traia a sua esposa, é justamente porque... Você desonrou aquela ética que vocês tinham. Exato, se você não é fiel à pessoa que divide o travesseiro com você, você não vai ser fiel ao irmão da ordem. Pô, perfeito. Esse foi, cara, brilhante. Perfeito. Exatamente isso. Então, tem isso. E aí, depois que você entra, né, você vai estudando até você chegar nos graus espirituais, que é o que de fato interessa pra todo mundo que tá ouvindo aqui, acredito eu. Então tá. Então, vamos lá, vamos partir para essa parte espiritual. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Vamos lá, senhor incógnito, vamos lá. A parte espiritual, a ordem da Rosa Cruz. Inclusive, eu tenho que fazer uma denúncia aqui antes de começar, porque a gente tem uma pessoa da ordem da Rosa Cruz, e eu tenho certeza que é de nível alto lá no nosso grupo, porque o nome dela entrega. Cindy Rosa Cruz. Ela sempre me pedia pra falar sobre a ordem da Rosa Cruz. Cindy, minha querida, tá aí, ó, estamos falando. Desculpa a brincadeira aí, tá? Mas vamos lá, senhor incógnito. O que é essa Ordem da Rosa Cruz e do que ela trata? Ela é focada na parte mística, sobrenatural? Exatamente. A Cindy deve ser uma soror. Diferente da maçonaria, onde a gente fala que são todos irmãos, né? Na Ordem Rosa Cruz a gente vai se tratar como fraters. Então, os homens são fraters, as mulheres são sorors. E aí tá, a Ordem Rosa Cruz, ela já vai começar com uma ideia totalmente diferente da ideia da maçonaria. A Ordem Rosa Cruz ela vai começar com toda a ideia do misticismo e do desenvolvimento das potencialidades do homem que há muito tempo foram esquecidas e deixaram de ser treinadas. Então a Rosa Cruz vai tratar de assuntos mais voltados à espiritualidade, voltados à telepatia, vibroturgia, telecinese. Então, assim, esses assuntos que são literalmente poderes espirituais que as pessoas têm, todo mundo tem isso. Igual, PH, eu posso te falar aqui que dá pra te passar um exercício pra você e o Sr. Ufudjack aí testarem e literalmente vocês vão conseguir fazer a telepatia. Ah, você tá me zoando! Não, tem exercício prático e tem como vocês reproduzirem isso. Eu quero! Pra ontem! Boa. Na verdade, assim, tem até, inclusive, vocês vão achar até canais no YouTube que já falam disso. Tem alguns livros que falam disso, inclusive. E, assim, a galera trata isso com certo ceticismo, mas, na verdade, existem exercícios que vocês podem estar fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Sabe quando você tá na rua e do nada vem uma pessoa na tua cabeça, você olha pra frente e ela tá chegando? Já aconteceu. É muito normal. Isso é por causa da telepatia, é por causa que vocês estão próximos, vocês se conhecem, vocês têm automaticamente essa ligação. Eu vou dar um exercício aqui legal pra vocês fazerem, olha só. Próxima vez que vocês estiverem numa mesa com diversas pessoas, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma pessoa aleatória dessa mesa, vocês não vão falar com ela. Mas vocês vão primeiro dar uma relaxada, né, tentar limpar um pouco a mente, e aí vocês vão se concentrar, é difícil, dificilmente vocês vão conseguir de primeira, mas insiste. Vocês vão se concentrar no rosto dessa pessoa e vão tentar segurar a imagem do rosto dessa pessoa, tipo, uns 15 minutos na sua mente. 15 segundos na sua mente. Fica focado. Você vai ver que do nada, sem você falar com essa pessoa ela vai virar pra você como se ela sentisse que você quer falar com ela. E isso é um exercício que vocês podem fazer, isso é reproduzível. O que eu gosto de ordens iniciáticas, que é bem diferente de religião, é exatamente isso. Você vai chegar numa ordem iniciática, ninguém vai te falar, tenha fé que tal coisa vai acontecer. Eles vão falar, olha, tal coisa existe por causa disso e disso e disso, e o jeito que você, se você quiser comprovar, é só você fazer isso que você vai ter esse resultado.
Tá, calma, peraí. Eu preciso te perguntar isso. Você tem essa telepatia desenvolvida, aflorada? Cara, mais ou menos, depende de muita coisa. Eu ainda tô num grau muito novo ainda da Rosa Cruz, eu ainda tô no segundo grau de tempo. Então assim, eu já passei. É porque eu já ia te perguntar assim, então fala que número que eu tô pensando. Não, eu não sei, PH, pra mim fica mais difícil porque eu não conheço seu rosto, nunca te vi, né? Ah, tá. Ainda bem, senão você ia ter pesadelos terríveis. Eu, na verdade, assim, eu não tenho a menor ideia de como você seja. Você tem que se concentrar na fisionomia da pessoa. Ou, se você conhece a pessoa pessoalmente, você conhece a energia da pessoa, de você já ter convivido com ela, você se concentra exatamente nisso, entendeu? E é isso que vai te ajudar a ter essa leitura. Para os graus mais adiantados, a Rosa Cruz, diferente da maçonaria, a maçonaria tem 33 graus, a Rosa Cruz vai até o 12. Essa galera lê pensamento facilmente, eu já vi isso acontecer dentro da ordem. Peraí, a pessoa consegue ler seu pensamento mesmo? Ela de verdade? consegue ler seu pensamento mesmo, de verdade. Inclusive, muitas das reuniões são feitas no astral. Todo mundo calado na sala discutindo coisa? Mentalmente? Não, cada um na sua casa. Pior ainda. Se encontrando em projeção. Cara, eu sei que pode Sério? parecer muito absurdo isso, mas juro pra você. Mas a maior parte das convocações que a Rosa Cruz manda pra gente é pra cada um da sua casa. A gente só combina um horário pra todo mundo se encontrar no astral. E todo mundo sai em projeção e faz a reunião lá. Cara, olha só, um tempo atrás eu gravei um episódio sobre implantes alienígenas com o Dr. Arthur Gatti. E ele contou a história, todo mundo que é ouvinte aqui já conhece essa história, eu vou resumir ela aqui rapidamente. De uma paciente que tinha um câncer pancreático em metástase e ela não tinha tratamento. Ela estava desenganada, ela só podia entrar no paliativo. Não tinha o que fazer, ela ia acabar falecendo. Passou-se uns 6 meses, essa mulher voltou no consultório do Dr. Arthur Gatti e mostrou pra ele os exames que ela estava curada. O Arthur perguntou pra ela o que ela tinha feito, ela falou que fez uma cirurgia espacial. Aí o Dr. Gatti perguntou assim, é espiritual? Ela falou, não, espacial. Aonde? E falou o centro que ela tinha feito cirurgia. Eu, como um bom curioso e fuçador que sou, peguei o nome, pesquisei e cheguei no lugar lá. E eu entrei em contato e fui perguntar como é que esse processo era feito. O que me foi explicado? Você fala pra ele, vamos pôr assim, eu tô com um problema estomacal, eu queria ver se podia fazer essa cirurgia espacial. Então o que você vai fazer? Você vai escolher uma data e um horário em que você esteja num lugar silencioso, de preferência sozinho, tranquilo, e que você possa estar deitado e relaxado. E você vai passar esse horário pra gente. Nesse dia e horário, você vai para esse local, vai deitar, fechar os olhos e se concentrar e tentar limpar a sua mente. Você não precisa pensar em nada específico, é pra você limpar a mente, esquecer preocupação, como se você estivesse deixando assim a tela em branco para alguém desenhar. Feito isso, você vai abrir um canal e algum ser, entidades, né, entrarão em contato ali com você pelo plano astral e farão essa cirurgia com você remotamente pelo plano astral, sem corte, sem nada, e você vai se livrar do mal que te aflige. Pra mim pareceu absurdo, pareceu muito absurdo, mas, novamente, tem o caso dessa senhora que fez isso e foi curada. E não existe, ela fez isso e curou, não existia cura porque ela tinha. Eu sempre levei essa história assim com um pouco, eu não duvido, mas eu sempre levei ela com um pouco de ceticismo. Mas você me contando isso agora, é uma coisa assim que, com a minha cabeça, sacou? Eu começo a encarar isso já de uma outra forma que sim, talvez seja possível. Porque se o ser humano, você falou que pode ser treinado e ter essa habilidade, o que vai se dizer de seres elevados muito mais espiritualmente que a gente, ou biologicamente, ou espiritualmente, sei lá, o que eles não podem fazer? Chico Xavier mesmo falava que conversava com seres de outros planos, de outros planetas. Então, cara, eu não duvido. Não, realmente. Eu vou te falar, tem um centro espírita, fica na capital de São Paulo, chamado Centro Universalista Casa do Dr. Goldenberg. E é um centro que ele é exclusivo para cirurgias espirituais e coisas do tipo. Então, por exemplo, não vai ter uma sessão lá e ele não é tipo... Assim, ele não tem uma religião fixa. Então, lá dentro vão ter maçons, vão ter o marido da fundadora, ele era maçom. Vão ter pessoas do candomblé, vão ter pessoas da Umbanda, vão ter diversos médiums lá. E muitos médiums lá incorporam só para fazer essas cirurgias. E eles incorporam, tem um dia específico, alguns médiums específicos, que eles incorporam o que a gente chama de comando. O comando, literalmente, é o comando do Ashtar Sheran. Que são... Vocês já devem conhecer, acho. Sim, claro. Eu, inclusive, desconfio que tenha sido esse comando da Sheran que fez cirurgia espacial nessa mulher.
eles fazem essas cirurgias espirituais lá. Então, e nessa casa tem essas cirurgias com esse comando, que é o comando do Ashtar Sheran. E, na verdade, muitas pessoas já foram curadas. Eu conheço pessoas que trabalham na casa. Tem uma menina que trabalha na casa que ela tinha câncer. E ela tava muito mal mesmo. E, assim, tipo, ela já tinha sido basicamente desenganada. E ela tinha, acho que era no intestino o câncer dela. E ela foi operada por esse comando. E assim, essa cirurgia, ela é 100% astral. Os médiums estão lá, só que eles não encostam a mão diretamente no paciente, né? Eles passam a mão por cima do paciente, eles estão todos... A gente não fala que eles estão incorporados, né? A gente fala que eles estão canalizados, e tem uma diferença entre incorporação e canalização, né? Que basicamente a incorporação, a entidade toma conta do seu corpo totalmente, e você perde todos os sentidos, você perde todo o controle. A canalização, você ainda tá lá vendo o que acontece. Você não tem controle, mas você tá vendo o que acontece ali ainda. E esses médiums estavam canalizados com o comando do Ashtar Sheran, e essa cirurgia metafísica, né, foi feita no plano astral e foi retirado. Inclusive, essa moça tá lá hoje e ela trabalha de quarta-feira à noite. Isso já faz uns 5, 6 anos. Cara, muitas vezes a gente fala aqui do Ashtar Sheran, dessas paradas de ele curar as pessoas, e o pessoal fala assim, isso é papo de bicho grilo, de riponga, nova era, isso não existe, isso é viagem. Cara, eu tenho tanto relato de pessoas que tiveram algum contato com vamos falar assim, da tropa do Ashtar Sheran. Inclusive, eu gravei um episódio aqui com o Ramairá, tá no nosso feed aí, que o pai dele fazia esse trabalho com a tropa do Ashtar Sheran, curando pessoas. E ele testemunhou várias pessoas sendo curadas. Eu já falei isso outras vezes. Não dá pra fechar o olho pra isso, cara. Não dá pra falar assim, isso é papo de doido e não tá acontecendo. Porque está acontecendo. E igual você falou que agora que tem uma pessoa lá que foi curada, está lá hoje, e você conheceu, teve contato e sabe dessa história. É real, não é papo de doido. Exatamente, ela teve mesmo esse câncer, e ela se curou, ela tá lá, ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nada, ela tá lá super normal. E, cara, é engraçado isso, mas aí eu vou entrar nessa questão que tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que existe. Isso, conhecimento das ordens iniciáticas. O livro que tem as 7 leis herméticas, que basicamente são as leis que regem o universo, ele se chama Kybalion. Quem tiver interesse consegue achar até PDF na internet ou pode comprar na livraria. Ele custa em torno de 20 a 30 reais. É um livro eu quero o endereço disso que eu vou comprar um pra mim hoje. Eu te mando. O Kybalion, por favor. Ele tem todas... Eu acho que tem na Amazon. Dá pra comprar, inclusive, com o link do Acredite Se Quiser. Assim que é bom. A gente pode deixar na descrição do episódio. Sim, eu vou deixar pro pessoal lá pra eles pegarem. E aí, o que acontece? Esse livro, a primeira lei do hermetismo é que o universo é mental. O todo é mente. O que isso tá falando? Que a realidade na qual a gente vive, ela não é a realidade de verdade. Que, na verdade, a realidade está dentro da nossa mente. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. É um assunto que vai ser bem técnico, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Então, basicamente, o que isso está dizendo é que a nossa mente é capaz de criar qualquer coisa. Então, isso vai de encontro com a lei da atração, essas coisas que muita gente acha que é loucura, porque muitas pessoas que de fato não sabiam muito bem como isso funcionava falaram sobre isso. E também não é todo mundo que consegue executar isso, porque exige uma disciplina muito grande, um foco muito grande. É muito tempo de preparo até você conseguir executar de fato. Mas o que acontece? O universo é mental. Então, automaticamente, se tudo é criado pela mente, a partir do momento que alguém acredita em alguma coisa, essa coisa existe. Ela pode não estar manifesta no plano físico, mas ela existe no plano astral. Existe um experimento chamado o experimento Philip. Esse experimento, cara, foi um experimento parapsicológico que ele foi realizado em 1972 em Toronto. O objetivo dele era literalmente ver se a gente podia criar uma entidade e se comunicar com ela só com a força do nosso pensamento. Então, basicamente, ele foi realizado por um professor de psicologia, né, da Universidade de Stanford. E por isso que o nome do experimento é Experimento Philip, que o nome dele era Philip Zimbardo. Esse cara, basicamente, ele juntou uma quantidade de pessoas, né, eu vou resumir muito esse experimento, mas ele juntou uma quantidade de pessoas para começar a acreditar em uma determinada entidade. Então eles começaram todo dia no mesmo horário, eles se reuniam para ficar mentalizando essa entidade e tentando se comunicar com essa entidade. E a real é que, com o tempo, essa entidade começou a responder para eles.
E aí agora eu vou dar mais um experimento prático para todo mundo que tá ouvindo. Esse experimento, inclusive, todo mundo que tá ouvindo pode fazer. É mais fácil se vocês fizerem com mais de uma pessoa, mas dá para você fazer com uma pessoa só também. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar na cabeça de vocês, inclusive em magia a gente vai chamar isso de auxiliar astral, tá? Mas aí é uma outra história mais pra frente. Vocês vão criar na cabeça de vocês uma entidade. A entidade que vocês quiserem. Vocês podem inventar Cigana Mariazinha, dá um nome pra ela. Imagina essa entidade. Vocês vão escolher uma fisionomia pra ela, uma roupa pra ela, uma história pra ela. Por exemplo, Mariazinha era uma cigana que, quando ela tinha 11 anos, ela foi atravessar a rua e um carro atropelou ela faleceu e a partir daí a gente começou a orar pra ela. Cria uma oração pra essa entidade. Começa a rezar pra essa entidade. Cara, eu juro pra vocês, tipo, com o tempo essa entidade começa a responder. Cara, peraí. Você tá dando a receita pra criar um encosto? Exatamente. Meu Deus do céu! Aí que tá. Depende do que você vai pedir pra ele, mas na verdade isso é o que a gente vai chamar na magia de auxiliar astral. Você consegue criar isso, né? Essa entidade, para você conseguir solicitar auxílio para ela para diversas coisas. Quando você entra para uma egrégora, para uma ordem iniciática, cada ordem tem as suas próprias entidades. É assim que essas entidades são criadas. Ô, senhor Incógnito, sabe que um tempo atrás eu gravei com o Jackson um episódio que eu não vou lembrar qual é? Tem tanto aí, a gente grava em dias diferentes. Enfim, a gente falou do, acho que é Slenderman, que basicamente era uma história criada na internet, uma creepypasta, só que todo mundo começou a ler aquilo e acreditar, e começaram a ver relatos reais de avistamento dele. É como se as pessoas, igual você falou, mentalizaram tanto esse ser imaginário que ele tomou forma e vida. A gente chama isso, PH, de forma-pensamento. Então, quando você começa a acreditar muito em uma coisa, você gera uma forma-pensamento e você libera ela. Quando você pensa em algo, esse algo já se materializa no astral. Mega Sena. É mais ou menos isso. E aí, quando você manda isso pro astral, se você manter uma rotina de alimentar essa forma astral, então, tipo, sempre no mesmo horário, você tá lá fazendo o mesmo ritual, alimentando isso, muitas vezes você consegue manifestar isso no plano físico. Eu não sei se vocês já ouviram falar de tulpas. Sim, já. Uma já. tulpa é isso, é uma forma de pensamento que ela acaba literalmente sendo manifestada de maneira viva num plano físico. Eu nunca vi pessoalmente, né? Tem vídeos na internet, se são verdadeiros ou não, eu não sei, mas dentro das ordens, você estuda esse conhecimento, né, nos graus mais elevados. A verdade é que, assim, as ordens, quando você entra para uma ordem iniciática, a Rosa Cruz, por exemplo, muita gente acredita que você vai estudar magia, que você vai estudar misticismo e que tudo isso é sobrenatural. Inclusive, vou dar aqui a minha contribuição pro episódio anterior, se a ufologia é sobrenatural. Por favor. Pra mim, ela não é. Meu Deus. Por quê? Porque quando você... Cara, você nosso papo começou com isso, foi exatamente isso. Você veio conversar comigo sobre o episódio, exato, aí começou essa história. Exatamente. O que acontece? Quando você entra pra uma ordem iniciática, a galera acredita que você vai estudar magia, essas coisas e tudo mais. Quando você entra para uma ordem Rosa Cruz, geralmente nos primeiros graus, você vai estudar física. E eu não tô brincando, tem física e química. Inclusive, muitas das monografias que você recebe vêm com tabelas periódicas, você vai estudar a formação do átomo, você vai estudar esse tipo de coisa. Olha só que coisa interessante, você começa estudando pelas leis herméticas, então cada conhecimento vai se ligando com aquelas 7 leis herméticas que eu falei que tem no Caibalho. Então o que vai acontecer? Primeiro você vai entender que tudo é feito de energia. Então existe uma única energia, que é a energia que cria tudo, e essa energia, conforme ela vai vibrando, ela vai ter padrões vibracionais mais curtos, padrões vibracionais mais longos. A analogia seria basicamente você jogar uma pedra num lago. Quando você joga a pedra num lago, você vê que as ondas que são geradas, conforme elas vão se afastando do local onde a pedra caiu, elas vão ficando mais separadas, né? A distância entre uma onda e a outra, ela é mais separada. Quando está mais próximo da onde a pedra caiu, a distância é menor. Quando está mais longe, a distância é maior. O que acontece? A energia, ela vibra. Tudo é uma vibração. Então, conforme essas coisas vão vibrando de maneira mais lenta,
elas vão se solidificando. Então, o padrão vibracional mais baixo é o nosso mundo físico. Porque essa vibração, quando ela chega aqui, ela está muito baixa. Vocês podem pesquisar isso. Isso já é um conceito Rosa Cruz, teoricamente esse é secreto, mas vocês podem pesquisar por um termo chamado teclados de espírito. Eita. Isso é secreto, é das ordens, mas enfim, vocês não vão achar isso tão facilmente na internet, mas acredito que vocês consigam achar isso no ChatGPT. Curiosamente, tá? Agora uma curiosidade, o ChatGPT tem o conhecimento de diversas ordens, viu? Se você chegar lá e perguntar de alguma ordem específica pra ele consegue te descrever muita coisa. É mesmo? Sim. Se vocês digitarem teclados de espírito, eu sei porque assim, em um determinado momento dos meus estudos, eu não conseguia entender uma das monografias, porque era muito técnico sobre elétrons, prótons e não sei o que lá, e eu já tava já tava muito complexo isso tudo pra mim. E eu cheguei e perguntei pro ChatGPT, você conhece tal conceito Rosa Cruz? E ele me descreveu tudo, cara, tudo que tava na monografia, então assim, ele sabe. Só que você tem que saber como perguntar, por isso que eu tô falando pra vocês perguntarem por teclados de espírito. Só te interrompendo, você sabia que eu, pelo menos, sempre tratei isso como mito de internet, como uma história criada na internet. Mas eu peguei uma vez uma matéria, não sei se era matéria, um artigo, não tem muito tempo que eu li, que estavam desenvolvendo um equipamento que te permitia atravessar objetos sólidos. Qual que era o princípio disso? Que faria você vibrar numa frequência semelhante à daquilo que você quer atravessar. Então você meio que mesclaria sua massa com a do objeto até atravessar o outro lado. Só que o problema que eles estavam enfrentando é que quando começava a fazer... Fizeram o aparelho, ativaram, mas quando iam fazer algum teste com algum objeto atravessando um outro, quando entrava em contato com o outro, dava algum atrito e os dois se fundiam instantaneamente. Eles não conseguiam manter a coesão do processo. Pelo menos era assim que estava escrito. E, cara, eu achei isso assim, extremamente ficção científica. Mas você me falando isso agora, eu já não sei se é história só, sacou? Uhum. Cara, na verdade, se não me engano, foi no MK Ultra ou no Experimento Filadélfia, alguma coisa assim, teve isso. Acho que foi no Experimento Filadélfia que eu vi foi quando eu tava pesquisando o Experimento Filadélfia. Foi isso, sim. Cara, então, na verdade, tem muito a ver com isso, tá? Olha só, o que acontece? Quanto mais devagar a onda vibra, maior o espaço entre uma ondulação e outra, automaticamente isso vai começando a se solidificar. É assim que é formado o nosso plano físico. Quanto mais rápido isso vibra, mais isso vai se transformando em uma energia que a gente chama de éter. Então, basicamente é assim. A parte de vibração mais lenta, ela se solidifica e vira o plano físico. Vibrando um pouco mais rápido, ela vira um som. Vibrando um pouco mais rápido, ela vira a luz. Vibrando um pouco mais rápido, ela vira o éter, que para nós, das ordens iniciáticas, é o próprio Deus. A gente fala que o éter ele é o quinto elemento, né? Porque a gente tem a terra, a água, o fogo e o ar. Pra gente, o éter, ele é literalmente o que emana de Deus e cria todo o universo. E isso é bíblico, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é que está escrito na Bíblia? Então, basicamente, essa afirmação, quando você tem essa chave, né, do conhecimento da lei hermética, é essa compreensão que você tem sobre a questão de nós sermos imagem e semelhança. Então, basicamente, isso explica, porque assim, eu não sei se você já prestou atenção, mas sabe, já deve ter acontecido com vocês, de vocês entrarem em algum lugar e sentir que a energia daquele lugar é pesada. Opa, demais, demais. Mas, ao mesmo tempo, se vocês começarem a mentalizar dentro de vocês, eu não sei se vocês já chegaram a tentar fazer isso, tentar expulsar aquela vibração pesada, aquela energia pesada de dentro de vocês, vocês conseguem meio que neutralizar aquela energia pesada que vocês estão sentindo naquele lugar. Por mais que vocês não mudem a energia do lugar, vocês conseguem mudar a forma como vocês percebem essa energia. Literalmente, vocês estão, quando vocês fazem isso, e isso é possível fazer através da meditação, e quando você não tem tanta experiência, e quando você já tem, você consegue fazer isso organicamente, e isso é literalmente você modificar o estado da energia. Pensa comigo, se tudo que existe no mundo é criado por energia, e a energia é manipulável, então automaticamente você consegue modificar qualquer coisa, até fisicamente. Existe um experimento de manipulação da energia física que a gente estuda em ordens rosacrucianas, que você pode pegar uma vela, colocar ela a 1 metro de você dentro de uma sala escura. Você acende essa vela, deixa a sala toda escura e senta numa cadeira a 1 metro dessa vela. E você vai ficar olhando para essa vela e você vai começar a mentalizar. Na tua cabeça você vai ficar mentalizando uma cor, por exemplo, verde, verde, verde.
E o quanto menos você piscar é melhor, porque quando você pisca você acaba perdendo um pouco o foco. Mas você fica olhando e mentalizando, verde, verde, verde. Se você conseguir ter uma atenção muito forte, um foco muito forte, até as pessoas que estiverem ao seu redor, elas vão conseguir ver essa chama verde. Esse é um experimento que a gente faz dentro da própria loja. É um conhecimento que a gente tem, porque quando na Rosa Cruz, toda quinta-feira tem uma reunião dentro da própria loja, na qual a gente faz experimentos físicos. E esse experimento é muito reproduzido no segundo grau de templo. As pessoas, elas ficam lá, uma de cada vez, porque é como se fosse uma sala de aula, literalmente. Então, tipo, vai lá alguém e começa a fazer esse experimento para provar que isso funciona. E é um experimento que você pode fazer na tua casa. Você pode focar e você vai conseguir mudar ou na tua mente só a cor da chama da vela, mas com o tempo você consegue mudar ela fisicamente. E é basicamente esse conceito que você falou de você entrar no mesmo padrão vibracional daquela energia, né, daquele determinado objeto que você quer se conectar com ele, e aí você consegue modificar ele. Que é a mesma coisa que você atravessar a parede, que você falou. E tudo isso vem da força do pensamento. Por isso que o todo é mente, o universo é mental. Ô, senhor Incógnito, olha só. Provavelmente eu vou te acionar de novo pra te gravar uma outra parte. Até porque eu pedi pros ouvintes aqui, pros nossos apoiadores, mandarem pra mim perguntas sobre maçonaria, e chegaram algumas perguntas interessantes. Mas se a gente for falar delas aqui, a gente vai alongar muito, e eu não quero alongar muito, porque eu preciso te perguntar uma coisa. Dentro da ufologia, existe alguma coisa ali nessas ordens que você saiba, que eles investigam, que eles conhecem? Existe. Meu Deus. Só que não na maçonaria. Aonde? Não na maçonaria. Na verdade, na tradicional ordem martinista, nas ordens martinistas e nas ordens rosacrucianas, quando você começa a estudar, mas isso já em graus mais adiantados, quando você começa a estudar projeções astrais e experiências fora do corpo mesmo, esse tipo de coisa, sonhos lúcidos. Tem até uma técnica que eu posso falar no final para vocês começarem a ter sonhos lúcidos. Quando você começa a estudar essas projeções astrais, vocês começam a entrar em contato. Porque assim, a partir do momento que você sai do corpo, você não tá mais preso pelo tempo e espaço, você não tá mais preso pelo seu corpo físico. Então, se você pensar em um local, você já é transferido automaticamente para aquele local. Se você pensar em um objeto na tua mão, aquele objeto aparece na tua mão na mesma hora. Porque você tá no plano astral, e o plano astral ele é extremamente plástico, ele é moldável com a força da mente. Então você começa, por exemplo, se você falar, pô, eu quero ir para Júpiter, você vai, e quando você tá naquele padrão vibracional, porque assim, o pessoal fala, tal planeta é inabitável porque não tem oxigênio, não tem água, não tem isso, não tem aquilo, tá, mas a verdade é que a vida é física aqui, né? Não a verdade, porque eu não vou falar que é a verdade, porque nas próprias ordens a gente aprende a questionar tudo. Então assim, nada a gente toma como verdade. Tudo tem o seu próprio experimento e você vai lá e faz e você tira a sua própria conclusão. Mas basicamente, na maior parte desses planetas, a vida é vibracional. Então, eu não lembro onde que foi que eu vi, acho que foi no Paranormal FM que eu vi um... Posso falar do Paranormal FM? Não pode muito não, que eu não gosto de fazer propaganda pra concorrência. Mas hoje eu libero. Eu acho que foi lá um episódio sobre a Sociedade de Júpiter. Eu não lembro se foi lá ou se foi aqui, foi em um dos dois, mas eu acho que foi lá. O que acontece é exatamente isso. As sociedades nesses outros planetas, elas são vibracionais. Quando você tá fora do corpo e você faz a projeção para esses outros locais, você encontra outras civilizações. E isso faz parte do conhecimento das ordens rosacrucianas e também das ordens martinistas. Inclusive, existe o IBMAC, algo assim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Maçônicas, alguma coisa do tipo, que é uma ordem, eles têm, né, uma ordem maçônica, que é do rito de Memphis-Mizraim, que é o rito mais espiritual. Vazaram alguns livros dos estudos deles. Cara, são monografias dos graus mais altos e eles falam exatamente de experimentos com alienígenas. Teoricamente isso daí não poderia ter vazado. Eu até mando depois pra você os links. Não poderia ter vazado, mas acabou vazando. E aí, por conta disso, algumas pessoas acabaram até encontrando esses conhecimentos. Eles falam sobre os alienígenas e sobre como entrar em contato e coisas do tipo. Isso existe dentro das ordens.
Ô Jackson, olha só, isso tudo que ele falou que pra gente contou, não fica parecendo pra você assim que se a gente pegar um caso ufológico, encaixa muito nisso nessa parada de vibração? Quando a gente recebe relatos ali de uma luz apareceu na parede do meu quarto e de lá saíram seres e eu não consegui me mexer. Ah, eu tô olhando pro céu e de repente eu vejo uma coisa gigante lá, uma nave, um cilindro, um orbe metálico e de repente ele some. Cara, de repente, igual nós já falamos aqui no podcast, eles não precisam viajar uma distância interplanetária gigantesca pra chegar aqui. Eles simplesmente vibram na nossa frequência e passam pro lado de cá. Eles podem estar ali do nosso lado, eles podem estar aqui do nosso lado agora. Só que, como a gente tá numa frequência diferente, a gente não vê. Pois é, por isso que eu te falo, assim, que às vezes eu não consigo delimitar a linha que separa um fenômeno espiritual de um fenômeno ufológico. A linha é muito sutil e ambas estão atreladas a essas coisas de frequência. Quando se fala de seres interdimensionais e atuando em nosso meio, é justamente essa mudança de padrão vibratório que vai fazer essa ponte, digamos assim, né? Cara, olha só, eu vou só deixar um spoiler pros nossos ouvintes, porque eu vou chamar depois o Senhor Incógnito pra gente gravar outro episódio aqui. Tem mais coisas que a gente não falou aqui, pra não ficar muito longo, senão vai ficar muito grande. Eu prefiro fazer uma outra parte e abordar o que ficou de fora com mais calma. Mas uma pessoa que a reputação e o conhecimento são inquestionáveis e que tá entrando muito de cabeça nesse assunto de dimensões paralelas e fauna oculta, é o Machado, né, Jackson? Pois é. Eu pensei nisso, pensei nele quando estava ouvindo, né, sobre essa questão das vibrações e tudo, tem tudo a ver com o que ele fala também, né? Sim. Ele, o Jacques Vallée, estão todos indo por essa linha de pesquisa, né? Então faz sentido, sim. Sim. Então, como eu já disse, nós vamos voltar aqui. Daqui a um tempo o Machado vai aparecer aqui pra gente falar de fauna oculta. Ele vai trazer o que ele andou pesquisando aí. E eu vou trazer também o Senhor Incógnito aqui novamente, pra gente falar mais coisas aqui, que ficou muita coisa de fora. Não é, Senhor Incógnito? Tem muita coisa aí que a gente não falou ainda, que a gente vai voltar. Inclusive, nessa outra parte que eu ia fazer, eu quero trazer as perguntas dos nossos apoiadores lá que ficaram de fora e não deu tempo nesse episódio. Com certeza. E aí me lembra pra na próxima vez a gente falar sobre a Atlântida e as civilizações perdidas, porque tem conhecimento disso dentro das ordens. Sério mesmo? Pô, cara, já tá mais do que convidado. E pra gente encerrar nosso papo hoje, eu vou deixar só uma cutucada, uma curiosidade pra vocês aqui, pra vocês ficarem curiosos. Quem sabe já vão pesquisando aí e quando chegar no episódio vocês já tem mais noção do que é. Mas uma coisa que vai dar muita conversa aqui é uma instituição também, né, Senhor Incógnito, chamada Skull and Bones, é isso? Isso, exatamente. É uma ordem iniciática que muitos dos presidentes americanos fizeram parte. E essa ordem é a ordem que a galera costuma atribuir à maçonaria, muitas conspirações e tudo mais, mas na verdade a maçonaria só leva fama. O negócio acontece nessa ordem aí. Eita! Eita, então aguardem aí que mais pra frente vai aparecer com essa história. Você está ouvindo Acredite se quiser. Hoje nós começamos a abordar esse tema. É um tema muito interessante, é um tema muito vasto. Uma coisa puxa a outra. Como vocês viram no final, já puxou a Atlântida e puxou esses Skull and Bones, que, segundo o Senhor Incógnito, é ali que o bicho pega. Então nós vamos voltar a falar desse assunto novamente. Senhor Incógnito, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua coragem que você teve de vir contar pra gente, a sua boa vontade. Te agradeço muito. E se quiser deixar um recado pros nossos ouvintes aí, fiquem à vontade. Cara, eu que agradeço, na verdade, um grande prazer estar aqui nesse podcast que eu escuto já há muito tempo também. Então, de verdade, é uma honra pra mim estar aqui falando com vocês, tanto você, PH, quanto o Sr. Jack. De verdade, eu agradeço muito a oportunidade e, cara, o que eu posso dizer pros ouvintes é, de verdade, vai atrás de conhecer, principalmente as ordens rosacrucianas, porque assim, as ordens martinistas você já tem que ter um grau de estudo para que você entre, mas as ordens rosacrucianas você consegue entrar de início. E tem muita coisa que contam pra gente que é totalmente diferente que vocês vão descobrir lá. Vale muito a pena ir atrás de conhecer. Valeu demais. E, Sr. Jack, quer dizer que os maçons nos escutam, Sr. Jack. Não tem dúvidas. Exatamente. Pois é. Eu vou deixar na descrição do episódio o link do livro que o Senhor Incógnito falou no episódio, dela achar lá bonitinho.
Quem quiser, entra lá. É bom que já vai estar pelo nosso link, então ajuda a gente. E falando em link, nosso Instagram tá lá com o link para compras Amazon. Só fazer uma compra, entra lá pelo nosso link. E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se, do nosso Patreon. Entrem lá, dê uma forcinha pra gente, tanto no Patreon quanto no Apoia-se. Vocês entram, tem o grupo do WhatsApp, a primeira postagem que tá lá. Entra no nosso grupo do WhatsApp e vem discutir com a gente. Você é maçom? Você quer também contar algumas coisas pra gente? Entra lá no Apoia-se, dá essa moral pra gente. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais histórias surpreendentes, impressionantes e até, a certo ponto, inacreditáveis. Mas não se esqueçam que aqui a gente pode falar disso tudo, porque aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser. It's just
Bom, como eu prometi para vocês, eu vou agora ensinar aqui um exercício prático para vocês conseguirem fazer a projeção astral. E o que vocês vão utilizar é simplesmente uma colher de ferro ou algum outro objeto de ferro que vocês possam literalmente deixar cair no chão. O que vocês vão fazer? Na hora que vocês forem dormir, vocês vão segurar esse objeto com a mão e vão deixar o braço para fora da cama. Na hora que vocês pegarem no sono, a mão de vocês vai soltar esse objeto. Assim que vocês soltarem esse objeto vai cair no chão, vai fazer um barulho e vai acordar vocês. Então tem que ser um objeto que faça um barulho o suficiente para conseguir acordar. Nessa hora que vocês acordarem, vocês vão estar meio dormindo, meio acordado. E esse é o momento perfeito para que vocês consigam fazer essa projeção astral. Então o que vocês vão fazer nesse exato momento? Nesse exato momento, vocês vão fechar os olhos, não pode dormir, vocês vão fechar os olhos, vão se concentrar bem no meio da testa, que é onde a gente tem o chakra do terceiro olho, e vocês vão se imaginar levantando do corpo. Vocês têm que literalmente sentir vocês se levantando, só que não é para se mexer. Vocês ficam com o corpo físico parado, mas vocês têm que literalmente sentir vocês se levantando. Talvez não consigam de primeira vez, mas muito provavelmente vocês vão conseguir sair do corpo. E depois, quando vocês quiserem voltar pro corpo, é só vocês irem lá na cama de novo e deitarem em cima do corpo de vocês. Quando vocês saírem do corpo, qualquer lugar que vocês imaginarem, vocês vão ir pra lá instantaneamente. Eita, recado dado. Inclusive, aí aqui em off... Putz, eu cara! Sim, mas... Não, peraí. Deixa isso entrar, a gente não vai falar seu nome. PH, não. É, Melhor não. Dá pra cruzar o dado. PH. Entendi. e aí fica um pouco mais complicado. Não tem problema não, fala já. Já que eu puxei a minha orelha. Diga. É melhor não falar, porque isso dá pra cruzar a informação e identificar a pessoa. Então tá. Desculpa. É bom o Jackson é meu bom senso, entendeu? Meu grilo falante. É minha consciência. Mas eu vou prosseguir no assunto falando exatamente sobre essa parte dos alienígenas.